para que se elege para a prefeitura. E com isto, não são todos que quer ser dono, quer ser dona da máquina administrativa. Também que o poder não muda as pessoas, apenas as revela. Eu primeiro me dirijo a Deus, que é o autor da vida. Segundo, os meus familiares pelo qual vim ao mundo. A você, Clarice, presidenta, demais parlamentares, aos amigos que convidei, ao público aqui presente, aos radiovintes e internautas. O título que falarei é O Cidadão Eleitor, o qual li também ao Dr. Renato, juiz de direito. Começando: todo o povo merece dignidade, respeito e a educação. Mas por que vos falo isto? Porque que é do bolso do contribuinte que sai todo o dinheiro público para a administração municipal, estadual e federal. Por isso, todo cuidado é pouco e deve ser muito bem administrado. O nosso dinheiro, por exemplo, particular, depositamos ele no banco e jamais nas mãos dos ladrões. Por que eu falo isso? É para modificar, mudar a realidade que nos cerca dia após dia. Porque um dia, nossos filhos, apesar que eu não tenho, também netos, nos cobrarão de todos nós. Estou falando de quê? Primeiro, estou falando contra a corrupção. Segundo, estou falando contra a venda de voto. Terceiro, estou falando contra a compra de votos. E por último, estou falando contra toda qualquer ignorância. Por exemplo, a mente sã se traduz no voto são e também no voto consciente, que é para toda a nossa vida. Já o voto comprado vale para o momento apenas. Agora, primeiramente, quem é o dono da Câmara? Quem é o dono da Prefeitura? É o povo que paga a conta. Porque se fosse o contrário, não teríamos eleições de 4 em 4 anos. E uma vez eleito, o cargo seria vitalício, isto é, até a morte. Segundo, por que só um? Por que só dois, mandando em todos? Em todos. Porque 2 ou 3, agora aumentando um, mandando em todos nós. Isto me refiro ao político mandante, e fomos nós que o elegemos. Caríssimos, para começarmos a termos uma política séria, honesta, transparente, competente, é preciso começar de baixo. O que é de baixo? Do povo, que é a base de tudo, de baixo para cima, e nunca do alto dos ditadores, que vem de cima, esmagando todos aqui embaixo, e nos engolindo também. Mas, que democracia é esta? Mais um exemplo. Todos nós podemos ter partidos diferentes. Todos nós podemos ter religião diferente. Todos nós podemos e devemos ter times diferentes. Mas todas nossas ideias, unidas, podem e devem nos mudar. Sempre. Por exemplo, o mundo não muda com as bombas, mas o mundo muda com as ideias boas. Um exemplo dessas pessoas que mudaram o nosso mundo: Jesus Cristo, Gandhi, Martin Luther King e outros. Uma observação: um presidente negro nos Estados Unidos que nos visitou. Acabou aquele país? Eu acho que não. Um presidente nordestino pau de arara, Lula, que ele não saiu do bolso de ouro, que ele não saiu do berço de ouro. Uma mulher presidenta, Dilma. Então o que é preciso? Termos a vocação política, e não pelo dinheiro do povo, e não pelo salário do povo. Uma observação: uns
dinheiro para se eleger. Outros precisam se eleger para tirar dinheiro. Volto a dizer, o político está administrando o meu, o seu, o nosso dinheiro. Para onde ele vai? Agora, dando certo o que queremos, que é uma mudança diferente do que acontece, seremos sempre lembrados. Todos nós devemos ter responsabilidades, fiscal, a social juntas. Sermos mais voluntários para termos uma sociedade mais justa, que está faltando, uma sociedade mais humana, uma sociedade mais fraterna. Isto é, cortar gastos de luz, água, telefone, agrupando as secretarias e não acumulando-as com mais cargos. Todos nós devemos dar mais vida às pessoas, porque todos nós precisamos respirar, alimentar, vestir, trabalhar, morar, amar, ter amigos, ter famílias. O exemplo do cidadão leitor foi o que aconteceu numa escola pública de Blumenau. É que o partido indicou diretor e os alunos, professores, cruzaram os braços. E os pais não aceitaram a troca do diretor. Entre aspas, os políticos tiveram que retroceder, deixando o antigo diretor no cargo. Para as escolas, deveria ter eleições diretas ao diretor, também como são para todos os alunos também. Um exemplo agora para nós, moradores do município. Outro exemplo aqui para Taió. Vamos ver se eu consigo isso. Não, quem sou eu? O único candidato a vereador, ou no máximo 2, para eleições. Mas para ganhar candidato a vereador, no máximo 1 de cada lugar. Por exemplo, Passo Manso, Ribeirão do Salto, Ribeirão Pequeno, Ribeirão Pinheiro, Erva, Ervinha, Palmital. Esqueci algum? O exemplo maior que eu quero dar. Nós temos 6 municípios da SDR. Temos o secretário regional conosco. Obrigado pela presença. Que tal os 6 municípios lançarmos mão a um candidato a deputado estadual, a um candidato a deputado federal? Porque são 6. Preciso elencar? Vou destacar. Taió, Pouso, Salete, Rio do Campo Mirim, Santa Terezinha. Votando juntos. Por último, ou por primeiro, devemos saber o que acontece na Câmara. Devemos saber o que acontece na Prefeitura. Porque é o nosso dinheiro. Assim, o político eleito é o nosso servidor do nosso dinheiro e das obras que necessitamos para nossas vidas melhorarem. Assim, ele não é meu patrão, assim ele não é meu chefe, não sou seu subordinado, mas ele é mim. Uma outra. O porquê de 3 advogados que tinha antes na Câmara, 2 na Câmara, 1 na Prefeitura, se um bastaria. Pergunto, uma família assalariada de Itaió tem advogado? Uma firma aqui em Itaió tem advogado? Mas se tiver, é um. Se o que eu falei mereço ser processado, então vamos zapear. Por que, Prá? Porque muitos políticos gostam de aparecer nos meios da comunicação social chamada mídia, para fazer média, para não dizer farra, mas com o dinheiro do povo. Terminando. Até agora eu não entendi os 9-0 da eleição passada para a presidência da Câmara. Porque o mesmo que votou a favor do prefeito 9-0 é que fala mal dele sempre. Talvez pense que o povo não sabe o que se passa na Câmara. Porque na outra, da primeira eleição, a vez passada na Câmara, o placar foi de 5-4. Agora 9-0. Será por quê? O mal da política, além da politicagem e da politicagem, por exemplo, é a estabilidade dada a quem não merece, aos concursados, nem todos. Diferentes são os cargos de confiança, porque sendo bons ou sendo maus, eles saem, elas saem. Assim, se todos nós não somos ladrões dos nossos dinheiros, também não admite que se tira dos outros. Porque foi assim na mobilização popular que fizeram acontecer a ficha limpa.
na política. O que está faltando, irmãos? O que está faltando, irmãs? Agora a reforma política. Para fechar novamente com chave de ouro, serve esse minuto além, novamente que o mal dos políticos brasileiros é que, além de receber os seus salários normais, são pessoas que trabalham na sociedade e que sempre recebem, além de um salário, recebem também o adicional e o extra juntos, por ser vereador até presidente da República. E isso faz com que eles não sintam na pele o que os brasileiros normais sofrem por receber apenas um salário mínimo e que, além de pagar conta de água, de luz, pagam também seus aluguéis de casa. Então os políticos, entre aspas, fazem festa, pagam juntos, mas só com o dinheiro do povo. Para isto, sem falar, também nos desviam. E agradeço a Deus, agradeço a Deus, meus familiares, a você que assiste, parlamentares, deputados, radiovintes, internautas, todo o povo, que se faz presente, e meu muito obrigado por poder falar.